Querido Deus, Pai que está nos céus, queremos te agradecer pela manhã, que o Senhor nos despertou com saúde, com vida e com vigor. Queremos te pedir que o seu Santo Espírito esteja entre nós, que possa acompanhar esse estudo, que as verdades que o Senhor tem para nós possam ser impressionadas sobre nossas mentes e nossos corações. Que o Senhor, por favor, nos dê entendimento para compreender aquilo que possamos estar em falta e que o Senhor seja nosso professor nesta manhã. Isso te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Yesterday we started talking about Revelation 9. Ontem a gente começou a falar de Apocalipse 9. And we laid out on the top line here this line of Revelation 9. E a gente colocou nessa linha de cima aqui esse tópico do Apocalipse 9. And we began to lay out our line under this one. E então a gente começou a colocar aqui a nossa linha sobre essa linha aqui. And we went through it very quickly. E a gente foi nisso, a gente deu uma olhada nisso rapidamente. But I want to add another line of Numbers 22. Mas eu quero adicionar mais uma linha de números 22. And I think we'll get a more clear picture of the events that are taking place here. E eu acho que a gente vai obter uma ilustração mais clara dos eventos que acontecem aqui. Okay, so let's go to Numbers 22. Então vamos abrir em Números 22. And we're going to begin in verse 21. E a gente vai começar no verso 21. But before we do, verse 1 to 20 Mas antes da gente começar, os versos 1 ao 20 are when Balak is sending for Balaam. são quando Balaque envia a Balaão. And what does Balak want Balaam to do? E o que é que Balaque quer que Balaão faça? Curse the people. To curse Israel. Amaldiçoar Israel. And is Balaam a good prophet or a bad prophet? Balaão, ele é um bom profeta ou ele é um mau profeta? Um profeta ruim? É um profeta que está dividido. He's divided, double-minded, like. He's a bad prophet. Ele é um mau profeta. He was a good prophet at one point, Ele foi um bom profeta em algum momento, but he let his covetousness get the hold of him. mas ele deixa sua cobiça tomar conta. So now, in this context, he is a bad prophet or a false prophet. Então aqui nesse contexto, ele é um falso profeta, ele é um profeta ruim. And what we're going to see is he's going to represent the activities of the false prophet. Então o que a gente vai ver é que ele vai representar as atividades do falso profeta, The United States. os Estados Unidos. So if we begin in verse 21, Então, se a gente começar do verso 21, with the understanding that what Balaam is trying to do is to curse Israel, com o entendimento de que o que Balaão está tentando fazer é amaldiçoar Israel, keep that in your mind because we'll keep referring to it. mantenha isso na sua mente porque eu vou manter me referindo a isso. So let's begin in the first two verses, Wesley, if you want to read 21 and 22. A gente vai começar, eu vou ler os dois primeiros versos e a gente vai cada um ler dois versos. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta, e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe ao caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos foi com ele. Okay. So we have a couple symbols here. A gente tem alguns símbolos aqui.
So the first thing we see is that he rose up in the morning. When is the morning and why is that the morning? A primeira coisa que a gente vê é que ele se levantou na manhã. Quando é amanhã e por que isso é amanhã? Tem que ser no tempo do fim. Segundo a parábola dos trabalhadores, It has to be, must be in time of the end because according to the parable of the workers, os primeiros trabalhadores saíam na manhã, que representa o tempo do fim. the early workers went forth in the morning. Okay, morning. And another good illustration of the morning is that what is the time before the time of the end? What do we normally understand that to be? Uma boa ilustração para o que a gente está falando é o tempo antes do tempo do fim. What is this history? O que é essa história? It's the darkness. São as trevas. So the morning Então amanhã is going to dispel the darkness. vai expelir as trevas. It's what breaks that darkness. É o que quebra, dissipa as trevas. But again, it's always progressive. It's a progressive raising up of the sun or rising of the sun. Uma vez mais, isso é progressivo. Isso é um levantar progressivo do sol. And another good witness for this is when Sister White is commenting on the history of the time of the end. Uma outra boa testemunha para isso é quando a irmã White está comentando na história do tempo do fim. She calls the chapter the morning. Ela chama aquele alto 1260. Ela tinha acabado de dizer a história dos 1260 And now she gets to the time of the end, e agora ela and she's describing está descrevendo aquilo como amanhã. truth begins. É esse momento quando a luz da verdade de Deus começa a brilhar. And what it is for us is a prophetic waymark to help us place this. E o que isso é para nós é um marco que nos ajuda a localizar essa história. And he's also going to saddle his ass. E uma coisa que também acontece é que ele vai And we talked about yesterday that this is a representation. A gente falou ontem que o jumento, And Brother Gabriel read that quote for us. e o irmão Gabriel leu aquela citação para a gente, Is that this is the beginning of the relationship between Balaam and the ass. o que a gente vê aqui é que esse é o início de um relacionamento entre Balaão e um jumento. Balaam is symbolizing the United States, Balaão nos Estados Unidos. which we can see really clearly from Revelation 13. O que a gente pode ver muito claramente de Apocalipse Is that false prophet that's going to bring in the rest of the world. que os Estados Unidos é aquele falso profeta que vai trazer o restante do mundo. And so we see the beginning of the relationship of the ass, Islam, and Balaam, the United States. Então a gente vê o início do relacionamento, o jumento, que é o islamismo, e Balaão. At 19, Que aconteceu o que é que acabou aqui, o que é que terminou in terms of, em termos de do Islã. and we identified it here. E a gente identificou isso aqui. It was the war in Afghanistan. Foi no Afeganistão. And what was the relationship between Mujahideen? E qual era a relação dos Estados Unidos e os mujahidins? Assim? The United States was supplying fighters with weapons and support.
Os Estados Unidos estavam dando suporte a islamistas com And weapons support. armas e dinheiro. And they were supplying them against USSR. E os Estados Unidos estavam dando suporte a eles contra o Reino Unido, a União Soviética. So this is the time the United States is beginning its relationship. Então é nesse período que os Estados Unidos está começando o seu relacionamento. So now Balaam is going to Então agora Balaão vai cavalgar. and we see in verse 22 he has 2 servants with him. A gente vê no verso 22 que ele tem 2 servos com ele. Now, what other story did we see 2 servants? Qual é a outra história que a gente vê 2 servos marcados, Looked at recently? que a gente olhou recentemente, Marking que marca 11 de setembro? Abraham. the story of Abraham. A história de Abraão. Abraham begins his 3-day journey Abraão começou a sua jornada de 3 dias. with, I'm going to do it over here. Eu vou fazer isso aqui naquele outro quadro. This is 9/11. Aqui tem 11 de setembro. This is 9/11 where we have the second angel's message, Aqui é 11 de setembro onde a gente tem a segunda mensagem angélica, represented by these 2 servants. que é representada pelos 2 servos. And Abraham will begin his 3-day journey E aí Abraão vai começar essa jornada de 3 dias, where he'll finally get to the point where he's going to make this sacrifice. onde ele vai finalmente chegar ao ponto onde ele vai precisar fazer o sacrifício. And we marked that this final sacrifice is representing the 3rd test or the judgment. E a gente marca esse sacrifício representando o terceiro teste ou juízo, Where he's going to manifest the character he's going to demonstrate the character that he developed in the first 2 steps. É onde ele vai demonstrar o caráter que ele desenvolveu durante os 2 primeiros passos. Similarly to how Judas manifests his character when he gets to this the point of getting up from the table. Similarmente, assim como Judas manifestou seu caráter quando ele chegou naquele ponto de se levantar da mesa. And the Lord says, "What thou doest, doest quickly." E aí o Senhor diz para ele, o que fazes, faze-o depressa. And we know that this 3rd step is a symbol of that manifestation Então a gente of sabe, character. que o terceiro passo é um símbolo da manifestação de caráter. So we have the 2 servants. Can you write 2 servants? A gente tem os 2 servos aqui. Representing the second angel's message. Que representa a segunda mensagem angélica. And now we're going to see. Let's read the next verse. Próximo Verse 23. Verso 23. Rose. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e uma parede do outro lado. Okay. So let's jog our memories again. Let's I don't know how to say it another way. Vamos nos lembrar mais uma vez. Why is Balaam going on this journey? Por que Balaão está indo nessa jornada? To curse Israel. Para amaldiçoar Israel. And this becomes very important. Oh, sorry. I did something wrong here. Perdão, eu fiz uma coisa errada aqui. I thought had this at 9/11. I meant Eu pensei que isso aqui era 11 de setembro e não é. I thought I did both the waymarks. Can you write 2 servants here? Sorry for all the pens out there.
Perdão, But you shouldn't have let me do that because the second angel's message is never at the time of the end. vocês não deveriam ter deixado eu fazer isso, porque a segunda mensagem angélica nunca é no tempo do fim. It was a test. Era um teste. So we have the second angel's message coming down, which is what we see at 9/11. Então a gente tem a segunda mensagem angélica descendo, como a gente vê em 11 de setembro. The arrival of the second, A segunda mensagem angélica chega, and this was typified by April 19th, 1844. e isso é tipificado por 19 de abril de 1844. And what we see at this point in the story is that Balaam he's on his mission to curse Israel. E o que a gente vê nesse ponto é que Balaão está na sua missão de amaldiçoar Israel. And this is the first point where we see an interaction between the ass and Balaam. E esse é o primeiro ponto onde a gente vê essa interação entre o jumento e Balaão. He was riding him before, but there's going to be an interaction now. Ele estava cavalgando sobre ele antes, mas agora vai haver uma interação. So Balaam has the intention of cursing Israel, Então Balaão tem uma intenção de amaldiçoar Israel. and the angel of the Lord stands in the way to kill him. E o anjo do Senhor se coloca diante do caminho para matá-lo. But the ass, if this arrow is the ass, Agora, mas o jumento, se essa flecha for o jumento, instead of going forward, it turns out of the way. ao invés de ir adiante, muda o caminho. So what it does is it delays the fulfillment of Balaam's mission. O que isso faz, então, é atrasar o fato de Balaão cumprir sua missão. It's going to take him longer to get to that point now. Vai tomar mais tempo para que ele chegue naquele ponto agora. So let's hold our place in Numbers 22, Então vamos segurar onde estamos em Números 22 and let's go to Psalms 48. e vamos a Salmos 48. And we read this the other day. A gente leu isso outro dia. And if we can read verses 1 to 7. A gente vai ler do verso 1 ao 7. 2 versos cada. Matias. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio, que a alegria de toda a terra é o monte de Sião, sobre as lados do norte, a cidade do grande rei. Vai. Vai. Pode ler, pai. Cris. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos. Viram e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores como de mulher de parto. Did we finish it? Okay. 7. Tu quebras as naus de Tarsis como um vento oriental. Okay. So we understand these verses to be 9/11. A gente entende que esses versos são 11 de setembro. The kings were all assembled, Todos os reis estavam reunidos, representing the world, the kings of the world, representando o mundo, os reis do mundo. and they looked at Jerusalem or Adventism Eles olharam, prophetically, para Jerusalém, que era o adventismo profeticamente. and they're going to do this work of capturing Jerusalem. E eles vão fazer essa obra de capturar Jerusalém. It's in their heart to do that work. Está no coração deles fazer essa obra. But before they can actually do the work, Mas antes mesmo de que eles possam fazer essa obra, they are taken away in fear. eles são tomados de tremor, de medo. And the ships of Tarshish are sunk by an east wind. E os navios de Tarsis são quebrados por um vento oriental.
And we understand the ships of Tarshish symbolize the economic power of the United States. E a gente entende que os navios de Tarsis são simbolizados pelo poder econômico dos Estados Unidos, Because I believe it is Ezekiel 27. Ezekiel 27, where we have the list of, let me check one second, so I can say the right one. 29, I think. 27, yeah. That's true. Porque eu acho que está em Ezequiel, Okay. In 27. Ezekiel 27, Ezequiel 27. we have, it's a long chapter, É um capítulo longo, but you'll find that, let's go there quickly. vamos rapidamente dar uma olhada sobre isso. So this is a prophecy against Tyrus. Isso aqui é uma profecia contra Tiro. And Tyrus is prophetically symbolizing the papacy. Profeticamente, Tiro está simbolizando o papado. Now, what we need to understand about the papacy is it has a relationship to the world. O que nós precisamos entender sobre o papado é que ele tem um relationship A relationship to the world. to the world, yeah. It's involved with the world. O papado está sempre envolvido com o mundo, ele tem um relacionamento com o mundo. And it derives its power and its wealth from the kingdoms of the earth, from the nations. Ele retira o seu poder e as suas riquezas dos reinos do mundo, das nações. So if we look, what's really interesting about this chapter O que é muito interessante sobre esse capítulo is that it's very similar to Revelation 18. é que ele é extremamente similar a Apocalipse 18. And we're going to look at Ezekiel 27 and then Revelation 18 quickly. A gente vai olhar para Ezequiel 27, então vamos rapidamente olhar a Apocalipse 18. But so let's start in verse 2 Vamos começar no verso 2. and we'll read 2 to Let's read 2 and 3. Vamos ler o 2 e o 3. Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro. Diga a Tiro que habita nas entradas do mar e negocia com os povos e muitas ilhas. Assim diz o Senhor teu Deus, ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. Okay. So this is Tyrus, this is the papacy. Isso é Tiro, isso é o papado. And now in verse 12 it's going to talk about all of the different merchants that belong to Tyrus. Então agora no verso 12 vai começar a falar de todos os mercadores que pertencem a Tiro. Now I'm not sure if you can do this in the Portuguese, Eu não estou bem certo se você pode fazer isso na versão português. but the term thy merchant or thy merchants O termo, os seus mercadores, will be repeated 10 times in the English. serão repetidas 10 vezes em inglês. And this takes place E isso acontece from verses 12 to verse 23. do verso 12 até o verso 23. Now, in verse 24, Agora no verso 24 it says the words, these were thy merchants. diz as palavras: estes eram os teus mercadores. But this doesn't count as one of the 10 Mas isso não conta como um dos 10, because it's a summary. porque é só um sumário. The ones before it are specifically identifying nations that were the merchants. Os que estão antes, eles estão especificamente identificando nações que eram os mercadores. And so we see the number 10 Então nós vemos o número 10 representing these 10 kings, representando esses 10 reis, which we can see in Revelation 17. que a gente pode ver e encontrar em Apocalipse 17, That these are the 10 kings that will rule 1 hour with the beast. que são os 10 reis que vão governar por 1 hora com a besta.
But the interesting thing about these 10 in Ezekiel 27 Mas a coisa interessante sobre esses 10 em Ezequiel 27 is that Tarshish, in verse 12, é que Tarsis, no verso 12, is the premier or the first ship. é o primeiro navio. And it gives and it's going to be mentioned more than the other ones. E ele vai ser It's going to be mentioned. vai ser mencionado mais do que uma vez. So in verse 12 it reads, No verso 12, então, é lido: if you want to read that. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a casta de riquezas. Com prata, ferro, estanho e chumbo, negociava em tuas feiras. So Tarshish is the first one, Então, Tarsis é a primeira. and then it's going to list all of these other nations. Então, vai começar a listar todas as outras nações. And it's going to come to the end of this list, E quando chegar ao fim dessa lista, and then we come to verse 25, então a gente vai chegar no verso 25. and it says this. E diz assim: If you want to read that one, if you want to read 25 and 26. Vou ler o verso 25 e o 26. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas, que traziam as tuas mercadorias, e te enchestes e te glorificaste muito no meio dos mares. Os teus remadores te conduziram sobre grandes águas, e o vento oriental te quebrou no meio dos mares. So we have the ships of Tarshish, again mentioned, Então, mais uma vez, a gente tem os navios de Tarsis mencionados, and then it identifies that these ships are broken by an east wind. e então menciona que os seus navios são quebrados por um vento oriental. And this east wind is a symbol of Islam. It's the work of the children of the east. Esse vento oriental é um símbolo do islamismo, é a obra dos filhos do Oriente. And we understand that east is located based upon where Jerusalem is, or Israel. E a gente sabe que o leste é localizado, baseado na localização de Jerusalém. And that is the center where we can derive north, south, east, and west from. Jerusalém é o centro de onde a gente pode tirar o leste, norte, oeste e sul. And what's interesting is that when we look at Psalms 48 and Ezekiel 27, O que é interessante quando a gente olha para Salmos 48 e Ezequiel 37, we find that both of them are talking about this east wind breaking ships. a gente encontra que ambos as passagens estão falando sobre o vento oriental quebrando navios. Ezequiel 27, obrigado. And in Psalms 48, it describes for us the motive of these kings. Em Salmos 48, descreve para nós os motivos desses reis. The motive is to capture Jerusalem, O motivo é capturar Jerusalém, spiritually, of course. espiritualmente, claro. Now, this is done. Agora, isto é... This is done. Let me just say the whole sentence. This is done by enacting the Sunday law. Isso é feito por... Enforcing por passar uma lei dominical. or passing, yeah. So, in Sister White, it's clear that the Sunday law E a irmã White é clara de que a lei dominical is marked by the destruction or the siege of Jerusalem. é marcada pela destruição ou o cerco de Jerusalém. So these kings want to siege Jerusalem, Então esses reis querem cercar Jerusalém. and Sister White tells us that that siege represents the Sunday law. E a irmã White é muito clara de que esse cerco representa a lei dominical. So the intention of the kings Então, a intenção dos reis is to pass the Sunday law at 9/11. é de passar o decreto dominical em 11 de setembro. But they're not going to be able to do that because of this east wind. Mas eles não vão estar aptos, capacitados a fazer isso por causa desse vento oriental. They're going to run away in fear. Eles vão correr em medo, temor. Or as Balaam does, they're going to be turned out of their way E assim como acontece com Balaão, eles vão ser tirados dos seus caminhos. or distracted. Ou eles vão ser distraídos. And they're going to have to deal with the ass or Islam, Então agora eles vão ter que lidar com o jumento ou com o islamismo. and it's going to offer some time
or a delay for God's people. E isso vai oferecer um tempo ou um atraso para o povo de Deus. Now, if we look, so in Psalms 48, we see that there's kings. Então, no Salmos 48, a gente vê que existem reis. Ezekiel 27 tells us their number, how many there are. Em Ezequiel 27 nos diz o número, quantos eles são em números. And again, remember that we see, oops. One second. I lost my place. Again, notice how in Psalms 48, verse 7, Notem mais uma vez como em Salmos 48, verso 7, that it's Tarshish that is broken by the east wind. que é Tarsis quem é quebrado pelo vento oriental. And we're seeing Tarshish in this east wind in both chapters. E a gente vê Tarsis e esse vento oriental em ambos os capítulos. And these are the merchants of Tyrus. E eles são os mercadores de Tiro. These are the merchants of the papacy. Eles são os mercadores do papado. Now let's go to Revelation 18, Agora vamos para Apocalipse 18. and we'll see that this chapter, Revelation 18, E a gente vai ver que esse capítulo, Apocalipse 18, is saying the exact same thing as Psalms 48 and Ezekiel 27. está contando a mesmíssima coisa que Salmos 46, 48 e Ezequiel 27. So let's read the first 3 verses. Vamos ler os primeiros 3 versos. Rose? E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios e cobriu de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiada. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. So verses 1 to 3 are when the fourth angel's message arrives and empowers the third. Então, o verso 1 ao 3 é onde a quarta mensagem angélica chega e fortalece a terceira. And Sister White is plainly clear about that. A irmã White é muito clara sobre isso. And I just want to read one quote. Eu gostaria de ler um texto. One second. It's Life Sketch Yeah. 4:11. It's what? 4:11. 4:11. I always forget the page, so I have to always remember the words. Okay, I'll type that in. .411. And now comes the word. Oh yeah, here it is. Okay. This is, you can read it. This is Life Sketches 4:11, paragraph 5. Isso Life Sketches, eu não sei se tem em português. Não tem. Página 411, parágrafo 5. Agora vem a palavra de que eu declarei de que Nova York será varrida por uma tsunami, por uma onda gigante. Isso eu nunca disse. Eu disse que enquanto eu olhava para esses grandes edifícios que subiam andar após andar, que terríveis cenas irão acontecer quando o Senhor se levantar para sacudir terrivelmente a terra. Então as palavras de Apocalipse 18, verso 1 ao 3, serão cumpridas. Todo o capítulo 18 de Apocalipse é uma advertência do que está vindo sobre a terra. Mas eu não tenho luz em particular sobre o que está vindo sobre Nova York. A única coisa que eu sei é que um dia os grandes edifícios ali serão derrubados pelo poder revirador do poder de Deus. Da luz que me foi dada, eu sei que
destruição está no mundo. Uma palavra do Senhor, um toque do seu grande poder, e essas massivas estruturas cairão. Cenas que acontecerão de terror, de medo, que não podem ser imaginadas. So we understand this to be 9/11. Nós entendemos isso ser 11 de setembro. This is where these verses, where the fourth angel's meeting the third. Isso é onde o quarto anjo se encontra com o terceiro. Now, if we go back to Revelation 18 Então agora se a gente voltar para Apocalipse 18 and we jump to verse 9, e a gente pula então para o verso 9, it's going to identify these kings again for us. vai de novo identificar esses reis para nós. So let's read verses 9 and 10. Vamos ler então versos 9 e 10. Matias. E os reis da terra se fornicaram com ela, e viverão em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o teu juízo. And let's read verse 11. Verse 11. Verso 11. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. So this is exactly what was taking place in Ezekiel 27. Então isso é exatamente o que estava acontecendo em Ezequiel 27. It was describing Tyrus, the papacy, Estava descrevendo Tiro, o papado, and it was identifying that all the merchants have done business with her. e estava identificando de que todos os mercadores estavam fazendo seus negócios com ela, com o papado. And that Tyrus is going to fall, E Tiro iria cair and these merchants would be mourning for her. e esses mercadores estariam lamentando por ela. So, and again we see these kings marked. E mais uma vez a gente vê esses reis marcados. Now in verses 12, 13, 12, 14, 12 through 14, E então a gente vê dos versos 12 ao 14, it's going to list the specific items vai of trade. listar os itens específicos de trato, Like gold and silver, and de negócio, como ouro, prata. so we'll skip those verses, Nós vamos então pular esses versos and we'll pick up in verse 15. e a gente vai retomar no verso 15. So let's read 15, 16, 17. Então vamos ler o verso 15, 16 e 17. Os mercadores destas coisas que dela se enriqueceram estão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai, aquela grande cidade estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos que negociam no mar, se puseram de longe. Is that all of them? Okay. So I think it's pretty clear that these are showing the same things. Eu acredito que é bem claro de que isso está nos mostrando as mesmas coisas. Which tells us that if Revelation 18 is the subject of Numbers 22, O que we can connect those. O que nos diz que Apocalipse 18 está em conexão com Números 22, And we see that in both Psalms 48 and Ezekiel 27, we have the ships of Tarshish that are broken by this east wind. então a gente vê em Salmos 48. Can you say that again? If we when we see the ships of Tarshish being broken by the east wind, Então quando a gente vê os navios de Tarsis sendo quebrados pelo vento oriental, in Psalms 48 and Ezekiel 27, em Salmos 48 e Ezequiel 27, and it's identifying the premier power of these 10 kings,
está identificando o poder principal de todos esses 10 reis. And we know that this east wind comes at 9/11 E a gente sabe que esse vento oriental vem em 11 de setembro, based upon our understanding of Revelation 18 baseado no nosso entendimento de Apocalipse 18 and from the quotations of life sketches. e da citação de Life Sketches. We can show that Balaam, being this false prophet, A gente pode mostrar que Balaão, sendo esse falso profeta, is representing the United States. está representando os Estados Unidos. And we understand that the United States is the false prophet E a gente entende que os Estados Unidos é o falso profeta. because we have the dragon, the beast, and the false prophet, this threefold union. Porque nós temos o dragão, a besta e o falso profeta, essa união tríplice. And Sister White is clear that this threefold union E a irmã White é clara de que essa tríplice união is going to come together. vai se unir. And she identifies Catholicism, Então ela identifica que é catolicismo, Protestantism, protestantismo and spiritualism. e o espiritualismo. So she identifies Catholicism as Catholics, obviously, the papacy, Então o que ela está dizendo é que catolicismo, obviamente, é a religião católica, o papado. Protestantism as the United States, Protestantismo são os Estados Unidos and spiritualism as the United Nations, e o espiritualismo como as Nações Unidas, or the religion of the world. ou a religião do mundo, a religião mundial. And these three entities come together to create this system of the threefold union. E esses três sistemas, eles se reúnem para criar essa reunião. But if we go to União. Revelation 17 Mas se você então for para Apocalipse 17, quickly, rapidamente, and we look in verse 12, e se a gente olhar para o verso 12, and whoever's next to read, quem é que é o próximo a ler? 17:12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. So these 10 kings are the same 10 kings we saw in Ezekiel 27. Então esses 10 reis são os mesmos reis que a gente viu em Ezequiel 27. And these are the kings that fornicated with Babylon in chapter 18. E esses são os reis que fornicaram com Babilônia no capítulo 18. And we understand that the United States is the head of these 10 kings. E a gente entende que os Estados Unidos são a cabeça desses 10 reis. Does that make sense to everyone, that the logic we just used, the steps? Faz sentido para todo mundo essa lógica que a gente seguiu? Anyone have any questions about that? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Okay. Ok. So when we go back to Numbers 22, Então agora a gente vai de volta para Números 22. and we see in verse 22 E a gente vê no verso 22 and 23, sorry, e no 23, perdão, that the ass is turning Balaam out of the way, que esse jumento tira Balaão do caminho. so Balaam at 9/11 Então Balaão, em 11 de setembro, has this intention in his heart tem essa intenção no seu coração to take Jerusalem prophetically de or tomar spiritually, Jerusalém, profeticamente Jerusalém. which was depicted in Psalms 48. Foi ilustrado em Salmos 48. So this is how Islam is turning Balaam out of the way. É assim que o islamismo está tirando Balaão do caminho. The United States and her allies wanted to pass this Sunday law. Os Estados Unidos, The United States and her allies. Alliance. And her allies. Os Estados Unidos e seus aliados vão, and then, foram tirados do caminho. I'm going to find one more quote.
Okay, so if we look in Christian experiences and teaching, Agora, se a gente olhar o livro Christian Experience and Teaching, do you guys have that? Vida e Ensinos, vê se a gente tem. I'm not sure. É o livro Experiências e Ensinos Cristãos. No, I don't believe we have. You don't? Okay. That's unfortunate. But we have it translated. Like, Oh, okay, we just don't have it here. Mhm. Okay. to- Well, it doesn't help us in this moment, but what is the page? um, 102. yep. From where to where? From, Oh, we have it. oh, you do? Okay. Mhm. Okay. A gente tem a Vida e Ensinos, página 101.2. Página 101.2, Sabbath afternoon. No, oh wait, yeah, you're right. Sorry, I went too far. Yeah, start with Sabbath afternoon Na página and read to the end of the chapter. 101.2 e a gente vai ler até o fim do capítulo. Não, 101.3. A gente lê até o fim do capítulo. Vida e Ensinos, página 101.3. Sábado à tarde, um dentre nosso grupo ficou doente e pediu oração para ser curado. Unimos-nos em rogos ao médico, que jamais perdeu um caso, e, enquanto o poder curador descia e o enfermo sarava, o Espírito desceu sobre mim e fui arrebatado em visão. Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra e estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes, levantou então as mãos e, com voz profunda de profunda compaixão, exclamou: Meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Vi então que, de Deus que estava sentado sobre o grande trono branco, saía uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Vi a seguir um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando rapidamente aos 4 anjos que tinham a obra a fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão, e clamando com grande voz: Segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia e que iriam fazer os 4 anjos. E ele me disse que era Deus quem restringia os poderes e incumbira os seus anjos de tudo quanto se relacionava com a terra. Que os 4 anjos tinham poder da parte de Deus para reter os 4 ventos e estavam já prestes a soltá-los. Mas enquanto se lhes afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados e, erguendo a mão ao Pai, alegou que havia derramado o seu sangue por eles. Então outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos 4 anjos e mandar-lhes reter os ventos até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. So this is identifying the sealing time. Então isso está identificando o tempo de selamento. Now, we're going to read quickly Revelation 7, 1 through 3. E a gente vai ler rapidamente Apocalipse 7, versos 1 ao 3. And we just have to make one more point before we can continue. E a gente só precisa fazer mais um ponto antes de a gente continuar. Just to solidify even more where we're standing. Simplesmente para solidificar ainda mais o que nós estamos, onde a gente está se firmando, se colocando. And whoever is next to read verses 1 to 3. Rose, do verso 1 ao 3. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus.
So right as these angels, well, first off, these visions, Revelation 7 and Sister White's vision, Então, antes de qualquer coisa, Apocalipse 7 e a visão da irmã White are the same thing. são as mesmas coisas. It's clear to see that. É fácil ver isso. And so what we can see here Então, o que a gente consegue ver aqui is that at the time of sealing, é de que no tempo de selamento, when these winds are held or Quando esse- restrained, quando esses ventos são segurados, that we have this intention for calamity, this intention for them to be released. nós temos então essa intenção de calamidade, essa intenção dos ventos de serem soltos, But it's restrained. mas eles são restritos. And this can be clearly seen in the story of Balaam. E isso pode ser claramente visto na história de Balaão. Balaam is turned out of the way, and the way are his intentions. He's on a path. Balaão é tirado do seu caminho, do caminho onde ele estava intencionado a ir. He's on the path to give this Sunday law, to release the four winds, Ele estava no caminho para dar essa lei dominical, para soltar os 4 ventos. but he's turned out of the way, Mas aí ele é desviado do caminho. and he has to go a different way, E aí ele precisa ir no caminho diferente. and it delays his intentions. Então atrasa a sua intenção. And this is also representing the time of sealing, when these four winds are about to be released. Isso então também está representando o tempo de selamento, quando os 4 ventos estão prestes a ser soltos. And we saw in Revelation 9 yesterday E a gente viu em Apocalipse 9 ontem that part of the first woe que parte do primeiro ai, in verse, let me find it. Revelation 9 in verse 4. In verse 4, que em Apocalipse 9, verso 4, are identifying that Islam is not allowed to hurt those who have the seal of God in their forehead. está identificando que o islamismo não é permitido a machucar aqueles que têm o selo de Deus em suas testas. And Brother Gabriel read for us yesterday, E o irmão Gabriel leu para nós ontem that the four winds are represented by an angry horse seeking to break loose. que os 4 ventos são representados por cavalos bravos que buscam se soltar. And this was from Sister White. E isso a gente leu do texto da irmã White. So do we see how these symbols are really lining up together here at 9/11? Então a gente vê como esses símbolos estão realmente se alinhando e vindo juntos aqui em 11 de setembro. They're all talking about the sealing. Eles todos estão falando sobre o selamento. They're all talking about the work of the four winds or Islam. Todos estão falando da obra dos 4 ventos ou Islã. In this intention for the world to pass the Sunday law. E essa intenção do mundo de passar uma lei dominical. But they can't because of the work of the restraining power of God. Eles não podem por causa da obra do poder retentor, restritor de Deus. He's going to hold them. Ele vai segurar os ventos. And by holding them, let me say it this way. To hold them, he uses Islam. E para segurá-los, ele usa o Islã. Like he uses the ass in the chapter of Numbers 22. Assim como ele usou o jumento em Números 22. So what does Balaam do? Então, o que é que Balaão faz? He smites the ass. Ele bate no jumento. So there's a dynamic we need to see in Numbers 22. Então, existe uma dinâmica que nós precisamos ver em Números 22. Is that the ass is going to do something and Balaam is going to respond. Que é que o jumento vai fazer algo e Balaão vai responder. And this will happen 3 times. Isso é o que aconteceu 3 vezes. So the first one we see here is that the ass turns out of the way. E o primeiro que a gente vê aqui é que o jumento ele se desvia do caminho. And he smites the ass. Então ele bate no jumento. Smite the ass or smote the ass, however you write it.
If you could go up and down vertically so we have more room. Okay. So Balaam smites the ass. Então, Balaão bate no jumento. So I need to read a quote for us quickly. Eu preciso de ler uma citação rapidamente para nós. And this is from Early Writings, E isso está em Primeiros Escritos, 85.3. página 85.3. And I assume you guys have Early Writings. Eu sei que vocês têm o Primeiros Escritos. This vision, this view. It appeared in Spanish. Primeiros Escritos, página 85.3. This view. Okay. And just that one paragraph. Esta visão foi dada em 1847, quando havia apenas poucos entre os irmãos do Advento observando o sábado. E desses, somente uns poucos supunham que sua observância era de suficiente importância para construir uma linha de separação entre o povo de Deus e os incrédulos. Agora, o cumprimento desta visão está começando a ser visto. O início do tempo de angústia ali mencionado não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Neste tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período que as 7 últimas pragas serão derramadas. Okay, so this is describing the beginning of the latter rain. Então, isso aqui está descrevendo o início da chuva serôdia. And we understand that this is the time period of 9/11. This is 9/11 where the rain begins to pour out. E a gente entende que isso é o período do 11 de setembro. A gente entende que é em 11 de setembro que a chuva serôdia começa a ser derramada. But I want to point to one thing in particular. Mas eu quero apontar para uma coisa em particular, Where it says, at that time. que diz, neste tempo, If you want, just read that sentence. At nesse that time, tempo, yeah. a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. So what we see here is that the nations are angry, Então, o que a gente vê aqui é que as nações estão iradas yet they're held in check. e elas estão mantidas. That's not Is the that what you same. read? Is the same paragraph? Yeah, it should be. Because it says, at that time, they let the rain or the refresh for the presence of the Um, Lord. Let me. The one above that. It's a sentence above that one. É uma sentença acima, então. Eu li a sentença Just, errada. yeah, you got it. É uma sentença acima. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulação virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. So we can see at this time when the latter rain begins, Então a gente pode ver nesse tempo, quando a chuva serôdia começa, the nations will be angry yet held in check, as nações estarão iradas, embora contidas, so as not to prevent the work of the third angel. para que não impeça a obra do terceiro anjo. And the work of the third angel is to prepare a people to stand. E a obra do terceiro anjo é preparar um povo para ficar de pé. So, my question is, what makes the nations angry? A minha, Why are per- they angry? a minha pergunta é, o que faz as nações se irarem e por que elas estão iradas? In
Luke, well, let me find it first, just to make sure. Luke 21. Yeah, it's Luke 21, but do you know the verse? Em Lucas 21, e a gente está procurando o verso, Luke 21, wait. The distress of nations is what I'm looking for. é onde fala sobre a angústia das nações. Se alguém achar. Tá? Oh, okay, here it is. Verse 25, if you want to read that. No verso 25 diz. Quem é a vez de ler? Who started to read? E ele lhes disse, é essa? Não, e haverá sinais no sol. É Lucas 21, Uhum. então 22. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, bramando no mar e as ondas. Okay. This distress of nations Então, essa angústia das nações, is. Does anyone know the history of this distress of nations? alguém aqui sabe a história dessa angústia das nações? I'm trying to find a quote for it because I wasn't intending to go here, but I wanted to find a quote for it. Eu não tinha intenção de vir aqui, mas eu estou tentando achar uma citação para isso. Ismael causa. Okay. So I don't want to use Himes though. I'll use Himes. That's fine. I don't want to use this one though. Actually, sorry. So if you go into the Pioneer writings Se vocês forem aos escritos dos pioneiros and you look up the distress of nations, e vocês pesquisarem pela angústia das nações, they identify this distress of nations to be the work of Islam. eles identificam essa angústia das nações para serem a obra do islamismo, do Islã. So back in the 1800s specifically, and I forget the actual date, the year. Nos anos de 1800 especificamente, mas eu esqueci a data, o ano. But so they're distressed at that point. Então elas estão angustiadas naquele ponto. But at the end of the world, they're going to be angry. Mas no fim do mundo elas estarão iradas. And again, it will be the work of Islam. E de novo vai ser uma obra do Islã. And it comes at the time of sealing. Isso acontece no tempo de selamento. So though Balaam Então, embora Balaão is because of this ass. Embora Balaão esteja irado por causa dessa But he's being held in jumento, check. ele está sendo contido. But he's being held in check by the ass. Ele está sendo contido pelo Islã, And what ends pelo jumento. up happening is that they're holding each other in check. O que está acontecendo é que eles estão segurando ao outro. They balance each other out, so to speak. Eles balanceam um ao outro, para assim dizer. The ass makes a motion, and the ass makes an action. O jumento faz um movimento, faz uma ação, And then Balaam, or the world, makes an action. ou então Balaão ou o mundo faz uma ação. And they cancel each other out, so to speak. E então eles cancelam um ao outro, para assim dizer. And it's not that they cancel each other, but that they keep each other balanced. Não é que eles cancelam um ao outro, é que eles mantêm cada um em uma balança. So the ass turns out of the way, Então o jumento desvia o caminho and Balaam smites it. e Balaão bate nele. Balaam is angry, Balaão está nervoso, está com raiva, but he's held in check by the ass. mas ele é contido pelo jumento. Because what he wants to do is the Sunday law. Porque o que ele quer fazer é a lei dominical. So we can mark a restraint of the intention Então, e a gente marca of Balaam in the world.
a restrição da intenção de Balaão no mundo. But do also, mundo. we understand that we can mark a restraint of Islam. Mas a gente também entende que a gente marca uma restrição do Islã, That at the same time, que ao mesmo tempo we have the first angel's message descending, or being empowered. a gente tem a primeira mensagem angélica descendo ou sendo fortalecida. And this is symbolized by August 11th, 1840. E isso é simbolizado por 11 de agosto de 1840. Islam is restrained. Islamismo é restrito. So you can see that Islam is restrained Então a gente pode ver que o Islã é restrito and Balaam is restrained. e o Balaão é restrito. They're both restrained. Ambos são restritos. And it's important to see that as we go forward. Isso é muito importante para que vejamos antes que a gente continue. Because they're both going to make actions or take actions, Porque ambos vão tomar ações, but in both cases they'll both be restrained mas em ambos os casos eles estão sendo restritos until the final point of the releasing of the winds. até o ponto final do soltar dos ventos. So the next thing we see in the story Então a próxima coisa que a gente vê na história is that Balaam, actually let's read it. Let's read this next verse. vamos então ler esses próximos versículos. If someone can read 24 and 25 for us. Verso 24 e 25, Matias. Numbers 22, Números 22, versos 24 and 25. 24 e 25. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e uma parede do outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Okay. So he's in a vineyard, Então ele está na vinha and there's a wall on one side and there's a wall on the other side. e existe um muro de um lado e um muro do outro lado. Now I want to prove what these walls are. Eu quero, you do, Ana. I want to prove Okay. Eu quero provar o que esses muros são. these two walls. Esses dois muros. The first one is from Christian Experiences and Teachings, O primeiro é de Vida e Ensinos, página 93, and it's going to show us that the Sabbath is a wall. e que vai nos mostrar que o sábado é um muro. O primeiro dia, the first day is the Sabbath. O primeiro dia é o sábado do Senhor, o seu Deus. Mas eu vi que é lido da mesma forma como é escrito nas tábuas de pedra pelo dedo, foi escrito da mesma forma como foi escrito nas tábuas de pedra pelo dedo de Deus, e entregues a Moisés no Sinai. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Eu vi que o santo sábado é e será o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos. E que o sábado é a grande questão que vai unir o coração dos queridos de Deus, os santos que esperam. So we see that Sabbath is a wall. Então a gente vê que o sábado é um muro. Now we're going to see that the marriage is a wall. E agora a gente vai ver que o casamento é um muro. Se uma mulher relata a outro homem suas dificuldades, isso é o Lar Adventista, página 338. Se uma mulher relata a outro homem suas dificuldades de família ou se queixa do esposo, ela transgride seus votos matrimoniais, desonra seu esposo e derruba o muro erguido para preservar a santidade da ligação matrimonial. Abre de par em par a porta e convida Satanás a entrar com suas tentações perigosas. Isso é exatamente o que Satanás deseja. Se uma mulher vai ter com um irmão cristão para narrar suas mágoas, decepções e provas, deveria ele aconselhar que se é ela que precisa confiar a alguém suas dificuldades, a escolher irmãs como confidentes suas, e então não haverá aparência do mal, por cujo meio a causa de Deus possa sofrer opróbrio. Okay, so that was Adventist Home 338 Isso foi Lar Adventista, página 338, in Christian Experiences and Teaching 93. e o Vida e Ensinos, página 93.
The Sabbath is a wall and the marriage is a wall. O sábado é uma lei e o casamento é uma lei. Now let's look at Adventist home. Muro. O sábado é um muro e o casamento é um muro. Now let's look at Adventist home 340. E agora a gente vai ler o Lar Adventista, página 340. How does it go? Then marriage and the Sabbath had their origin. I'll find you another one. Give me 1 second. You can find. Let me try to translate. Here, I can. It's in several places. Do you have Faith I Live By? Sorry? Faith I Live By? Yes. It's in there. This is 253, paragraph 4. I found it. Okay. Um, The beginning of that, where it starts. Actually, you can read it from the marriage and the Sabbath had their origin. Yeah. Lar Adventista, página 340.4, no meio do parágrafo. Então tiveram origem o casamento e o sábado, instituições gêmeas para a glória de Deus no benefício da humanidade. Então, ao unir o Criador as mãos do santo par em matrimônio, dizendo: um homem deixará o seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Enunciou a lei do matrimônio para todos os filhos de Adão, até ao fim do tempo. Aquilo que o próprio Pai Eterno declarou bom era a lei da mais elevada bênção e desenvolvimento para o homem. Okay. So the marriage and the Sabbath are twin institutions, Então, o casamento e o sábado são instituições gêmeas, ordained at Eden. que foram ordenadas no Éden. So my question is, when does let me say it this way. What does a wall do? O que é que um muro faz? It protects someone. Protect. It's protection. É a proteção. So if we have 9/11, Então, se a gente tem 11 de setembro, this is midnight. MN, CMDD. When is the Sabbath a wall that is broken down? quando é que o muro do sábado é quebrado? When is it broken down? Quando é que é quebrado? Sunday law. At the Sunday law. No decreto dominical. So, can you write wall? Now, what is the marriage? The marriage again is a wall. And what is the marriage? O muro, mais uma vez, o casamento, mais uma vez, é um muro. E o que é o casamento? What takes place at the marriage? O que é que acontece no casamento? Aliança. Covenant. A covenant, a union between two people. A união entre duas pessoas. Now, what is the true marriage? E o que é o verdadeiro casamento? It's when God's people unite to God. É quando o povo de Deus se une a Deus. When divinity and humanity combine together. Quando divindade e humanidade se combinam. But there's a false marriage. Mas existe um casamento falso. The false marriage is the union, the false union, O casamento falso é uma união, uma falsa união between church and state. entre igreja e Estado. And this is the image of the beast. E isso é a imagem da besta. When you partake of the true marriage, Quando você participa do casamento verdadeiro, you're reflecting the image of Christ. você está refletindo a imagem de Cristo. But when you partake of the unholy marriage, or the false marriage, Mas quando você participa do casamento não santificado, de um falso casamento,
you're partaking of the image of the beast. Você está participando da imagem da besta. And this takes place before the Sunday law, E isso acontece antes da lei dominical, when the image of the beast is being formed. quando a imagem da besta está sendo formada. Can you write wall there? So, this is the image of the beast, this pen. Essa caneta é a imagem da besta. During the time of the midnight cry, Durante o período do clamor da meia-noite, which is from the parable of the 10 virgins in Que é- Matthew 25, que é descrito na parábola das 10 virgens em Mateus 25, which is describing a marriage. que está descrevendo um casamento. During this time of a true marriage and a false marriage happening at the same time, Durante esse tempo de um verdadeiro casamento e um falso casamento que estão acontecendo ao mesmo tempo, this represents the marriage, the Isso- false and the true. isso aqui representa o casamento, o falso e o verdadeiro. For the false marriage, Para o casamento falso, during this time, it begins to be set up. durante esse período, ele começa a ser estabelecido. The image is being raised. A imagem está sendo levantada. The image of Daniel chapter 3. A imagem de Daniel, capítulo 3. This is Nebuchadnezzar's statue of gold. Essa é a estátua de ouro de Nabucodonosor. So it's being set up. Está sendo levantada. And once it's set up, Uma vez que é levantada, everyone has to pay homage to it. todo mundo tem que pagar a homenagem a isso. They have to worship it. Precisa adorá-la. And that's the false marriage. E esse é o casamento falso. But the true marriage, Mas o verdadeiro casamento, this isn't a statue. isso This is not a statue. não é uma estátua. This is the cross. Isso é a cruz. The cross A cruz is being lifted up está sendo levantada at Calvary. no Calvário. And once the cross gets lifted up E uma vez que a cruz é And it get- levantada and it gets put in the ground, e é colocada na terra, who's going to be on that cross? quem é que estará nessa cruz? Christ. Cristo. And Sister White, it's clear that the 144,000 are Christ's representatives. E a irmã White é clara de que os 144 mil são representantes de Cristo. So the 144,000 will be raised up on this cross. Então, os 144 mil serão levantados nessa cruz. And what does Sister White, or what does Christ say about the act of being lifted up on the cross? E o que Cristo diz sobre o ato de Christ. diz sobre o ato de ser levantado na cruz. If I be lifted up, Se eu sou levantado, I will draw all men to me. eu vou trazer todos os homens a mim. So this is the worldwide experience of the world I guess that's redundant, but this is the worldwide experience at the Sunday law. Isso é uma experiência mundial na lei dominical, no decreto dominical. This is the ensign that's being lifted up. Esse é o estandarte que está sendo levantado. And it's standing in contrast with the false Sabbath. The true Sabbath is standing in contrast with the false Sabbath. Isso está se colocando em contraste com o falso sábado. O verdadeiro sábado colocado em contraste com o falso sábado. You can use several different illustrations to show this true and false dichotomy. Você pode mostrar várias ilustrações para mostrar essa verdadeira e falsa, essa dicotomia. The entre image of verdade e Christ, falso. A imagem de Cristo, the image of the beast. a imagem da besta. I just had it. The true Sabbath and the false O Sabbath. verdadeiro sábado e o falso sábado. Cristo e Barrabás. Yeah, that's the one. Christ and Barabbas. Cristo e Barrabás. Wheat and tare. O trigo e o joio. All of these illustrations show us these two classes. Todas essas ilustrações nos mostram as duas classes. And you're either going to be lifted up on the cross Ou você será levantado na cruz to be the ensign for the rest of the world, para ser um estandarte para o restante do mundo, or you're going to be bowing ou você estará se curvando to the image of the beast, para a imagem da besta, to the statue of Nebuchadnezzar.
para a estátua de Nabucodonosor, in Daniel chapter 3, em Daniel capítulo 3, where he makes the whole world worship this image. onde é feito que todo mundo adore essa imagem. So, we didn't get very far today, A gente não chegou muito longe hoje, but I think we did a lot of depth, which was nice. We went into a lot of different passages. mas eu acredito que a gente fez em grande profundidade o que a gente fez, e a gente olhou bastantes passagens. So hopefully tomorrow we will continue this thought with the two marriages, Então, esperançosamente, a gente vai... or sorry, the two walls, Amanhã a gente vai lidar com esses dois muros and we will continue the story of Balaam. e a gente continuará a história de Balaão. And when we're done with the story of Balaam, E uma vez que tivermos feito e tivermos concluído a história de Balaão, we'll try to put this history all together, eu vou tentar colocar toda essa história junta. as the Bible says, line upon line. Assim como a Bíblia diz, linha sobre linha. Amen. Amém. Let's pray. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos pela hora de estudo, pela manhã, pelo novo dia, Senhor. E pedimos que o Senhor nos abençoe durante esse dia, para que possamos refletir sobre o que ouvimos esta manhã. Ajude-nos a compreender bem essas coisas e abençoe-nos também nossos fazeres, nossos trabalhos. Assim te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.